Olá, sejam bem-vindos ao nosso Luz, Câmera, Pulsão. Desta vez com esta minissérie Baby Reindeer, ou Bebê Rena, aqui no Brasil, em português, que é esta minissérie da Netflix que está fazendo aí um grande sucesso neste ano, com milhões de visualizações desde o seu lançamento em abril. E causando também alvoroço fora das telas, porque se trata do retrato, do relato de Richard Gere, que escreveu o roteiro e também fez o papel principal com seu alto personagem Danny Dunn, acerca do assédio que ele sofreu por mais de 2 anos, né, por parte de uma mulher. Vamos estar comentando aqui, propondo uma análise da série e, como sempre, aqui nos nossos vídeos, temos spoilers, né? Portanto, se você ainda não assistiu a série, assista, vale a pena, é uma série excelente, de muita qualidade, né? Nós vamos estar partilhando aqui também alguns slides e esperamos, com isso, ajudar, assim, graficamente a possibilidade de você estar acompanhando a nossa exposição, não é mesmo? Pois bem, Baby Reindeer, então, esta série da Netflix, que foi produzida agora, de 2023 para 2024, e a história real promete ainda desdobramentos, uma vez que a Marta, retratada na série, apareceu e, fora das telas, ela se chama Fiona Harvey, e anda concedendo entrevistas aí na mídia televisiva, jornalística, das redes sociais, e, ao que parece, está processando a Netflix em 170 milhões de dólares pela exposição não autorizada da sua imagem, da sua pessoa, né? Realidade fora das telas à parte, do que trata esta minissérie que anda fazendo tanto alvoroço e tanto sucesso, né? O que pode fascinar tanto as massas em uma produção de streaming que, originalmente, era apenas uma despretensiosa comédia stand-up apresentada num tradicional festival de Edinburgh, na Escócia, por um artista até então nem tão conhecido assim, nem tão famoso, né? Então, vamos lá à análise da minissérie, tá? Na abertura, logo da primeira sequência, temos um rapaz que chega a uma delegacia de polícia e se dirige ao oficial de plantão, e dá queixa de estar sendo assediado, de estar sendo perseguido, né? E de que se trata de uma mulher. E quando o rapaz responde à pergunta do oficial sobre há quanto tempo ele vem sendo perseguido, ele responde que aquilo já estava durando 6 meses. O policial fica espantado e pergunta: 6 meses? Por que você não a denunciou antes? E nessa hora o rapaz se cala e parece não ter uma resposta. E, nesse sentido, nós vamos dizer que toda a narrativa da série se destinará a responder a essa pergunta fundadora, né? E certamente muito do sucesso dessa série mundo afora tem a ver com esta questão, tá? Na sequência, logo na sequência imediata, nós somos transportados em flashback até 6 meses antes e nos damos conta de uma cena fundadora, que é o encontro desses dois personagens principais, né? Ora, encontros são encruzilhadas da vida, geradas pela conjunção, de um lado, da casualidade, do acaso, e de outro, de uma intencionalidade inconsciente, né? O modelo prototípico é justamente a encruzilhada onde uma vez se deu o encontro de Édipo e de Laio, na peça teatral, na tragédia Édipo, Rei de Sófocles, né? Um encontro que tinha sido aparentemente casual, mas que aconteceu para que se cumprisse o destino trágico
que na peça de Sófocles a trama envolvia um filho parricídio. Édipo, naquele encontro, mata sem saber o seu próprio pai e, posteriormente, se casará com aquela que ele não sabia conscientemente ser a sua própria mãe. Né? Nesse encontro aqui da minissérie, nós temos um rapaz que trabalha como um barman em um pub em Londres, chega uma desconhecida, toma assento no balcão e está triste, chora, o rapaz sente pena dela e segue-se então um diálogo, né? Ao final do qual ele lhe oferece então uma xícara de chá por conta da casa. A moça não tinha dinheiro para pagar, né? Dizia ela. E o rosto da triste desconhecida, nessa hora, se ilumina num sorriso. Pois bem, agora sim podemos voltar à pergunta de abertura, à pergunta inaugural, à pergunta fundante, né, desta minissérie. Quem são os personagens? De um lado, Donnie. É um barman que sonha ser comediante de sucesso em Londres. Mas os seus shows não são assim tão bons e, para não dizer até que meio sem graça na série, né? Ele trabalha no pub, ali no bar, para pagar suas contas, né? A Marta, pelo lado dela, ela afirma ser advogada de celebridades, mas gera em nós e no Domi, né, uma dúvida, que ela é advogada de celebridades, de gente famosa, e não tem dinheiro sequer para pagar por uma xícara de chá, né? A Marta é uma personagem que, desde o primeiro instante que aparece, ela chama atenção, porque ela condensa, ela incorpora, ao mesmo tempo, um excesso. Ela diz que tem iPhone, que tem muitos bens, que tem muitos clientes famosos, e ela tem muito corpo, né? Mas ela também incorpora, além do excesso, ela incorpora a falta. Ela está sem dinheiro, ela é muito carente afetiva, deixa isso bastante claro desde o início da relação dos dois, né? Então, aquela pergunta, por que você não denunciou antes? Temos aí pelo menos duas razões principais, né? Para a perplexidade, inclusive, diante dessa pergunta. Primeiro, porque denunciar na polícia significa convocar a lei, significa admitir um terceiro, esse terceiro que estabeleça o limite exigido aí pelo contrato social, pela inserção do sujeito na ordem da civilização e da cultura, né? Mas havia aí algo na relação entre esse rapaz e essa moça que impedia a ambos de admitir esse terceiro. Muito típico, isso já, desde já, vai nos chamando a atenção, que é muito típico de relações patológicas, né? E, por outro lado, a perplexidade advém da coerência que é exigida racionalmente. Tá? Se a perseguição estava sendo, como ele se queixava, tão prejudicial, estava rolando há tanto tempo, com tanto prejuízo, com tanto sofrimento psíquico, social, ele dizia que estava com medo, que ela estava ameaçando, por que ele não tentou pôr um fim antes? Né? E, nesse sentido, é que a gente vai dizer que, à medida que a série avança, a gente vai ficando com um mal-estar, e é um mal-estar frequente comentado entre os espectadores, por quem assiste a série, que tem a ver justamente com a perplexidade gerada por essa situação, né? Como é que é possível alguém insistir tanto em uma relação assim tão tóxica, numa relação tão complicada, né? Doni estará durante todo o tempo aí da série, da minissérie, repetindo sua escolha de manter essa ligação com a Marta. Mesmo admitindo explicitamente, claramente, ele também é o narrador, e ele diz que desde o princípio ela sabia que essa moça era uma encrenca. E até mesmo depois de descobrir que ela era, inclusive, perigosa, que ela tinha já uma ação policial contra ela, que ela já tinha sido acusada de stalkear antes, de assédio,
ele repete, ele permanece submisso a essa compulsão de dar espaço, ou mesmo até de procurar pela sua stalker, como ele vai fazer em outras relações da série também, né? Então, o tema mais específico, mais imediato, mais numa primeira camada, né, da série, refere-se a uma situação de stalking. Um assunto, aliás, bastante de moda nesses tempos de rede social, né, de redes sociais. Mas, no caso, era uma mulher bastante comprometida em seu funcionamento psíquico, que estabelece uma relação viscosa, obsessiva, possessiva, né, com um homem que ela passa a perseguir por toda parte. E ele é a obsessão de Marta, né? Mas a série também vai falar sobre a obsessão do Doni, a dificuldade desse homem em se desvencilhar dessa mulher erotomaníaca, invasiva, assediante, né? Essa obsessão vai contra toda a sua própria percepção racional a respeito dela. Desde o início, como a gente disse, Doni tem clara noção de quanto ela era carente, perturbada, manipuladora, mitômana, mentirosa, né? Então, assim, numa camada um pouco mais profunda, a série vai nos mostrar apenas uma variante para algo que acontece também em situações não especificamente de stalking ou de perseguição. Todos conhecem em suas próprias vidas, ou no mínimo na vida de alguém próximo, situações análogas, né? A insistência, por exemplo, da mulher vítima da violência doméstica, a insistência dela em ficar com seu companheiro violento, ou até mesmo quando se separa, voltar, acabar voltando para ele, né? A insistência de pessoas que ou não conseguem se desvencilhar de uma relação amorosa ou passional infeliz, ou quando se livram, acabam repetindo essa mesma escolha amorosa, passional e trágica numa próxima relação, né? E por 20 anos, a psicanálise, na sua primeira, nos seus primeiros 20 anos, ela funcionou, sendo que Freud não se dava conta de que essa compulsão de repetição, muito mais do que um mero fenômeno observável a partir do estabelecimento da técnica psicanalítica, é, na verdade, uma propriedade estrutural do psiquismo humano, inerente a todas as pulsões. E somente a partir daquela que foi chamada a grande virada ali dos anos 1919, 20, 23, 26, é que Freud pôde vencer, e venceu em parte apenas na nossa leitura, as suas próprias resistências e admitir que na alma existe, sim, um mais além do princípio de prazer. E provavelmente a compulsão de repetição segue até hoje como se não, como sendo um dos conceitos, se não o mais descuidados, pelo menos um dos mais descuidados da literatura psicanalítica, por mais que seja uma expressão até bastante familiar para o iniciante, até mesmo para os iniciantes nos estudos da psicanálise, né? Então, para a gente retomar aí uma possibilidade de leitura e uma possibilidade interpretativa dessa série, dessa minissérie, nós vamos estar voltando agora também a um momento aí importante, um momento crucial que nós vamos localizar no momento do início da vida do ser humano, né? Não vamos desenvolver, vamos mencionar de passagem esse tema, como a gente desenvolve mais profundamente, mais detidamente isso nos nossos grupos de estudo, nos seminários a respeito de cinema e psicanálise, né? Mas a gente vai estar pensando um pouquinho aqui, deixando assim as bases, o fundamento de onde pode proceder uma compreensão a respeito do sujeito humano e do sujeito humano obcecado, repetitivo, com essa, atendente a esta compulsão de repetição, né? O ponto essencial que a gente vai destacar para indicar um caminho para a compreensão psicanalítica dessa série parte dessa questão primordial, que é o desamparo humano ao nascer, nas origens do indivíduo, né? Somos
extremamente desamparados quando nascemos. Em tudo e para tudo, nós dependemos de um outro que nos cuide, que se antecipe às nossas necessidades corporais imediatas, que não podem esperar, né? E vivemos num estado conhecido, dito em psicanálise como sendo um estado de narcisismo primário absoluto, que é marcado, primeiro, por essa não diferenciação entre eu e o outro, né? Porque para o bebê recém-chegado a um ambiente que o inunda de estímulos, é ainda impossível distinguir entre as suas demandas pulsionais próprias, inclusive aquelas geradas a partir das suas próprias carências corporais, né? E os estímulos que procedem, os cuidados que procedem, e os estímulos também do seu redor, né? Na nossa incapacidade absoluta de cuidar de nós mesmos, é o outro que nos toma como objeto de investimento. Especialmente nossos primeiros cuidadores, normalmente, na nossa cultura, a figura da mãe, a figura do pai. Somos, então, depositários, nós, o bebê quando nasce, nós quando nascemos, é que somos depositários do investimento a partir do narcisismo dos pais, que é convertido, em parte, nessa libido de objeto, né? Nesse investimento que vem nos demais, né? Desde os demais. É, 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 nessa, é nesse sentido que a gente chama a atenção de que somos depositários também dos ideais parentais e que cabe a este outro cuidador materno poupar o bebê de todas as mazelas da vida real. O bebê precisa ser o centro e o núcleo da criação, como dizia Freud, né? Então, nessa hora, ele é His Majesty the Baby, ou Sua Majestade o Bebê, como uma vez a gente acreditou ser, né? Os efeitos dessas primeiras identificações, desses efeitos produzidos numa idade muito precoce, vão ser universais, vão ser duradouros, né? E porque tanto esse desamparo primordial como o narcisismo primário absoluto vão deixar suas marcas indeléveis no nosso psiquismo, né? Desde Freud, muitos psicanalistas e de várias linhas de pensamento em psicanálise se debruçaram sobre essas etapas que vêm a seguir a esse estado de narcisismo primário absoluto, de desamparo, né? Aí na tela a gente colocou apenas algumas das principais, tá? Mas o fato real, fundamental, porém, é que não nascemos majestades. Nós não somos majestades, não somos reizinhos quando nascemos, nós somos mendigos, incapazes de nos alimentar, não somos capazes sequer de nos limpar dos nossos próprios excrementos, somos carentes de todo cuidado, somos carentes de toda a atenção. A nossa marca de nascença não é o esplendor de uma majestade, mas a mendicância de uma falta. Mas, a princípio disso, nada queremos saber. Para sempre a gente vai levar em algum lugar dentro de nós, em camadas muito profundas e poderosas dentro de nós, um resíduo, um resto desse estado ilusório de completude e de ser centro do universo, centro das atenções. Uma presunção ilusória de completude e até de imortalidade, que um dia refugiou-se no bebê, para a gente usar de novo aí a mesma expressão, né, de Freud, né? E mais do que apenas um ideal de imortalidade e de uma completude, tá? Nós vamos estar falando aqui sempre também de uma dialética que vai se instituindo, né? Até o final da primeira infância, passada todas essas etapas aí do relacionamento com o outro, quando chegamos no final da primeira infância e vai se dar ali a travessia do complexo de Édipo, um longo caminho terá sido percorrido.
né? Todas as vivências de falta e de satisfação do bebê humano em crescimento, ou seja, todas as vezes em que, antes de ser atendido, ele sentiu falta do alimento, sentiu falta da mãe, sentiu falta do seu ursinho de pelúcia, sentiu falta de alguém, de uma vovó, de alguém que ele queria sempre ali por perto, contava sempre ali por perto na sua casa, uma babá, né? Agora, diante da percepção a mais amadurecida, né, da diferença anatômica dos sexos, toda essa dialética, essa alternância entre falta e satisfação, falta e completude, vão se condensar, vão se precipitar numa dialética muito complexa entre a falta ameaçadora, que lhe recordará aquele seu desamparo primordial, e aquele estado ideal narcísico de uma suposta completude. Essa suposta completude, que nada me falta, que sou o centro do mundo, é que nós vamos chamar em psicanálise de falo. Essa ilusão, essa premissa universal de completude, né? Alimentado pelo resíduo ali indelével daquele narcisismo primário, que um dia fizera o bebê crer que ele seria para sempre Sua Majestade, o bebê. E não somente ter o falo, né? Não apenas ter o falo, mas ter a completude, mas também ser o falo que falta a esse outro materno. Ser esse objeto de desejo, de completude do outro. Então, essa característica da nossa fundação como seres humanos, condensando-se numa etapa ainda infantil, mais à frente, como sendo uma grande dialética que nós vamos tentar entender a partir disto. A partir dessa dialética entre a falta e a completude, entre um ser de falta e um ser que é o falo, nós vamos tentar entender um pouco essa dialética na história desses nossos dois personagens centrais. Nós vamos avançar ainda no primeiro episódio para uma cena que vem logo a seguir ao encontro, né? Quando, no momento em que o Doni e a Marta estão ali conversando, ela vem e ela o abraça, ela o agarra, e ela propõe até uma brincadeira. Ela vai falar assim, pergunta para ele, se você tivesse algum superpoder, qual o superpoder que você gostaria de ter? Doni vira e fala, bom, eu queria saber o pensamento das pessoas sem ter que adivinhar sempre, né? Ou seja, vejam como que isso nos dá uma pista de pensar que a angústia de Doni, a gente vai ver isso ao longo da série, né? É essa angústia de aniquilamento, de desaparição, de não existir para o outro. A Marta pergunta, você tem medo que pensem mal de você? Ele falou, não, tenho medo que nem sequer pensem em mim. A Marta vira e fala, pois o meu superpoder, o superpoder que eu queria ter, era de poder abrir as pessoas e me esconder dentro delas. A angústia de Marta, ainda mais intensa, ainda mais primitiva, é uma angústia de separação, uma angústia de alteridade. Ela não suporta a separação, não suporta a alteridade. Ela chega a dizer, eu te vestiria como se você fosse um macacão, eu estaria dentro de você, eu seria você, você seria eu comigo dentro de você. Ora, vamos lá, vamos pensar no Dani Dan. O seu desejo de sucesso é muito... Ele queria ser um comediante de sucesso, bastante coerente, bastante típico do enquadre cultural nosso contemporâneo, que foi aí pronunciado por vários autores, inclusive não psicanalistas, desde o mal-estar na cultura de Freud. Né? Tivemos aí, nos anos 60, o Guy Debord com a sua Sociedade do Espetáculo, nos anos 70 e 80 nós tivemos o Christopher Lasch na América do Norte com a sua cultura do narcisismo, o seu eu mínimo, né? Nos anos 70 e 80. Nós tivemos também o Zygmunt Bauman, já mais próximos aí à virada do século XX para o XXI, com o seu mal-estar na pós-modernidade, termo, aliás, cunhado por ele, né?
E especialmente agora, com essa infestação onipresente dos celulares plugados todo o tempo nas redes sociais e na internet, né? O desejo compulsivo de sucesso nas redes sociais tem como esse corolário óbvio e inevitável a existência de voyeurs admiradores compulsivos. Há exibicionistas porque há voyeuristas. Em nossos dias, só existem tantos influencers, tantas celebridades se exibindo constantemente, diariamente, maciçamente nas redes sociais, porque existem stalkers para o seguir. Todos somos Doni em algum grau, procurando por nossas Martas em alguma medida. A cultura do narcisismo, a sociedade do espetáculo são, na verdade, formas de dizer desse grande incubatório de voyeurs exibicionistas que somos. Né? O Donald Dunn é um personagem governado por esse poderoso resto do seu narcisismo primário infantil. Falando, por exemplo, do seu sentimento de pena por Marta no começo da série, ele fala que foi um sentimento arrogante, ele deseja ser o objeto do desejo do outro. Ele conta no começo da série que ele imaginava que a comédia dele, que a minha comédia idiota, fosse o que faltava a essa cidade. Né? Ou seja, dessa forma, Doni se revela cativo, aprisionado, comandado, antes de conhecer Marta, por um eu ideal, por um eu ideal de ser esse falo, de ser isso que falta ao outro. O seu ideal é ser comediante de sucesso, mas ele acaba se descobrindo sendo apenas, como ele diz, abre aspas novamente, mais um figurante no elenco de milhões de pessoas. Ele não é o ator principal, né? E ele vai descobrindo, né? O seu sonho é provocar o riso nas suas plateias, como um aval da sua aceitação, do seu sucesso como comediante, mas o seu show não é tão bom assim. As piadas são meio que de mau gosto, a plateia nem sempre ri, não reage, ele se angustia sozinho no palco. Nesse sentido, imaginem o poder que vai exercer sobre ele quando surge Marta com as suas risadas. Risadas tão desejadas que quem vai lhe dar é a Marta. São muitas risadas, são fartas risadas, são escandalosas risadas, são barulhentas risadas, chamativas, né? Risadas. Né? O Doni quer ter o poder de encantar as pessoas, mas, ironicamente, ele sofre de impotência. Uma impotência que o torna, podemos dizer, castrado diante da Keely, sua primeira namorada. Ele casou-se, na verdade, com a mãe dela. Né? Ele vai se ver igualmente impotente, castrado com Terry, a sua namorada trans, com Darren, que será seu estuprador, por quem, além de castrado, impotente, ele será emasculado, sodomizado. Né? Ou seja, se possuir ou ser possuído são as duas posições possíveis diante da escolha de objeto sexual, Doni claramente assume uma posição de ser possuído. Ele é impotente diante de sua compulsão pelo Darren, que o faz abandonar todos os fins de semana sua namorada Keely para ficar sendo drogado, sodomizado por ele, em troca de quê? Em troca da promessa de fazê-lo ser um comediante de sucesso, em troca da promessa de ser esse falo que falta ao outro, a esse ideal que lhe falta. Né? Uma pista muito importante, cuja revelação traz algum insight a Donnie, é que Darren repete nele, na história com Donnie, o trauma por abuso sexual que seu pai teria sofrido. Ele também, por ter sido criado na Igreja Católica, numa cena até comovente no filme, quando o Donnie vai visitar os seus pais. Né? Ou seja, nessa hora vemos a compulsão de repetição, não somente ao longo da história de vida trágica de um sujeito, mas também repetir-se transgeracionalmente este eterno retorno do igual, como disse Freud lá em 1919, no Infamiliar, né? no Estranho ou o Infamiliar. Né?
Até mesmo as questões de identidade de gênero e as questões de escolha do objeto sexual no sujeito humano estão atravessadas por essa propriedade das pulsões. Diante da sua impotência, diante das namoradas e do seu abusador, Doni se vê e confessa a seus pais a sua confusão, até mesmo quanto à sua própria identidade de gênero e de escolha de objeto. Ele não sabe mais se é hétero, homo, bi, né? Ele se vê regredido, portanto, ao nosso ponto de partida sexual comum a todos nós, que é, lá atrás, no início da nossa jornada como sujeitos humanos, uma bissexualidade, uma indeterminação logo de saída na história de vida, quando nascemos. A biologia que diz que o sexo é dado ao nascer, mas a psicanálise demonstrou, desde tempos muito pioneiros, né, que a sexualidade será sempre um devir, não é dada ao nascer. Uma coisa é sexo, outra coisa é sexualidade. Né? Então, o problema para Doni nesse momento é que Darren se faz passar por um pai amoroso que lhe promete um futuro, mas, na verdade, esse Darren se revela ser um pai canalha. Ele seduz com promessas, ele usa o outro para gozar seu próprio gozo da confiança instilada no outro, para abusar do corpo do outro. Fazendo um paralelo, assim são os canalhas da vida amorosa privada. Assim são os canalhas da vida política pública, com as suas promessas eleitorais, a direita e a esquerda, bem dito isso, né? De nosso campo visual político, cada vez mais polarizado, e por isso cada vez estamos mais míopes. Né? Aliás, assim como as massas, a cada eleição repetem os seus votos e depois de todos os escândalos de corrupção e de desmandos, elegem os mesmos canalhas e não conseguem se desvencilhar dos mesmos corruptos de estimação, como se costuma dizer, algo impressionante na série é que Donnie, mesmo depois de tudo, no final da série, ele vai voltar para Darien e ainda faz pedido de desculpas. Do ponto de vista pessoal, do ponto de vista social e político, vamos vendo essa viscosidade da libido e dos nossos investimentos. O eterno retorno do igual, demonstrando que, apesar até, no caso de Doni, do alívio que lhe trouxe, né, o insight que ele teve com a revelação do abuso sofrido pelo seu pai, nem mesmo esse insight, nem mesmo aquela catarse pública que ele se expôs ali de forma tão devassada, tão devastadora, tão vergonhosa, Doni segue atuando sua mal resolvida relação com o pai, com a mulher, com o seu ideal e com o outro, na direção do eterno e trágico retorno do igual, como Freud, inclusive, sempre nos alertou desde muito cedo na sua obra. Aliás, nisso a gente faz aqui um parêntese e faz uma observação muito séria, né, a nosso ver. Nós precisamos, sim, de leis severas contra a violência e precisamos instilar uma cultura de aversão à violência, à homofobia, à transfobia, à misoginia, à violência doméstica, à violência contra a mulher, né? Porém, mesmo quando a lei é operante, aliás, na série nós vemos um exemplo de uma lei inoperante, porque o oficial policial não dá muita bola para a dona no começo, né, nas suas queixas, né? Mas mesmo quando a lei é operante e intervém, ela não consegue, não haverá nunca uma lei que possa resolver essa questão desse eterno retorno do igual, dessa compulsão de repetição. São as questões cujas raízes procedem de tempos muito mais ancestrais e de camadas muito mais poderosas e profundas no psiquismo humano. Uma psicanálise mais atenta ao rigor freudiano e à sua responsabilidade clínica e ética do psicanalista, né? Ela poderia ter um pouco mais a fazer do que simplesmente fazer concessões aí em busca de popularidade, de replicação de clichês ideologicamente pasteurizados. Ela teria muito aí a contribuir, né? A pergunta, então, por que Doni demorou 6 meses para denunciar, levanta a questão essencial da compulsão de repetição presente, por exemplo, nesses casos de violência contra a mulher.
Por que tantas delas ficam ou voltam para o companheiro misógino, agressor e violento? Né? Questões urgentes e graves estão presentes igualmente na violência homofóbica, na violência transfóbica, na violência contra a criança. Né? Fica aqui o nosso alerta, o nosso ponto de vista aí, que pensamos ser psicanaliticamente fundado. Tá? Voltando a Doni. Seu narcisismo primitivo o faz acreditar e ansiar pelo trono da sua majestade, o rei da comédia em Londres. Né? Mas, fascinado pela garantia, entre aspas, aí, de risadas e elogios de Marta, ele não percebe que ele troca gato por lebre, e só lhe resta o trono de sua majestade, o bebê rena. Gato por lebre é justamente o que, em seu narcisismo mal resolvido, aceitam muitas pessoas nas suas escolhas amorosas infelizes, ou até mesmo nas suas escolhas trágicas. Né? Doni, a partir de um certo momento, começa a recorrer aos aplicativos de encontros e tenta em vão conhecer homens, mulheres. Ele vai repetindo homens, mulheres, né? E entre castrado, porque impotente diante da mulher, Kiley, sua namorada, e castrado, porque sodomizado, emasculado, possuído pelo homem, Darren, Doni se vê diante de um dilema que vai impor a ele uma outra saída, né? E essa outra saída, no caso de Doni, ele vai encontrar em Terry. A angústia de castração em Doni encontrará um outro destino. Finalmente, ele conhecerá Terry, a namorada trans, por quem ele se apaixona. Com Terry, Doni vislumbrará talvez uma espécie de cumprimento de desejo mediante uma figuração ilusória daquela que seria uma mulher fálica, uma mulher a quem nada lhe falta, uma mulher que lhe permitiria recusar, desmentir a castração da mulher, a castração sua própria, né? Nesse aspecto que nós vamos falar que Terry iria assegurar, assim, para o Doni, o passaporte, o salvo-conduto para essa figura mítica da mulher fálica, que seria o melhor dos dois mundos, né? Aquele biscoitinho que Marta disse que iria sentir falta se tivesse passado a viver dentro do Doni. É interessante, né, que assim como Terry e Keeley, tá, tanto Terry como a Keeley, as duas namoradas que apareceram em sequência na vida do Donnie, a voz da sensatez na vida dele, a voz de um cuidador maternal é sempre feminino, né? Dentro desse infantilismo, na verdade, que captura Donnie. Né? O papel dessas mulheres, né, na vida dele passa a ficar bastante marcante nesse sentido. Nossa. Porém, o nosso ponto central acaba convergindo para a Marta. Né? A Marta é a mais impressionante das impotências de Doni e a que aparece diante de nós. Né? É aquela com que ele vai compulsivamente repetir, mesmo, insistentemente. Ela o agarra. O poder da compulsão que governa Domi, vai se revelar irresistível, incoercível. A partir do primeiro e fatal encontro, Marta irá se repetir a toda hora e em toda parte, no seu trabalho, nos seus shows, no ponto de ônibus, na casa da mãe de Killy, no jantar com Terry. Freud chega a dizer uma repetição demoníaca, repetindo-se ao ponto de se tornar onipresente na vida e no pensamento de Doni. De Marta, o que a gente pode dizer? Que seu funcionamento, sua estruturação psíquica é ainda mais primitiva que a de Doni. Enquanto ele parece lutar para ser o objeto de desejo e completude do outro, Marta pensa ser o outro.
ela reage violentamente quando o outro expressa o mínimo pensamento que não seja o seu próprio. Ou seja, quando o outro se revela um outro. Ela não tolera qualquer insinuação de diferença entre as pessoas, de alteridade, né? Ela presume saber tudo do outro, ela já sabe o que o dono tinha sofrido, o que está dentro do outro, ela já sabe, já está dentro dela. O primitivismo desse estado confusional do seu psiquismo primitivo, né? A faz funcionar nos limites entre esse pensamento mágico infantil, comuns a tantos outros quadros psiquiátricos complicados, né? Ela imagina, por exemplo, uma hora que ele está usando uma cuequinha que ela imagina ser vermelha. Daí ela já sabe que ela é vermelha, ela tem certeza que a cuequinha dele seria vermelha. E no dia seguinte ela vê que a prova de que ela estava certa é que ele estava usando uma camisa vermelha, uma roupa vermelha. Né? E deixa Doni desesperado, ele chega a gritar para ela, não importa o que lhe seja dito, você só escuta o que quer. Né? É que ela realmente já está dentro do outro. Ela é que vai devorando o Doni por dentro. E Doni não se dá conta disso. Né? No final do último episódio, nos é dito, inclusive, a origem dessa sua fixação pelo apelido de bebê rena, de Baby Reindeer, né, que ela aplicou a Doni. Né? Na sua infância traumatizada pelas constantes brigas dos pais, seu consolo era uma inseparável renazinha de pelúcia que ela levava por toda parte, que ela disse que tinha até então, até hoje ela tinha. Né? Ou seja, a persistência desse que cumpria, provavelmente, no dizer ali de Winnicott, né, o papel de um objeto transicional, atestando assim o quanto Marta seguia aprisionada psiquicamente numa etapa primitiva da vida infantil, onde não se impunha à criança essa questão da discriminação entre o eu e o não eu, entre eu e o outro. Né? Bastante coerente, portanto, com essa intolerância à alteridade, à frustração e com a rigidez desses seus mecanismos de defesa orais, sádico-anais, que caracterizava tanto essa personagem. Né? No funcionamento ali entre Dona e Marta, a compulsão de repetição como uma resistência irrefreável e demoníaca do isso inconsciente tem o poder de colonizar passionalmente a racionalidade e a coerência, até dos processos egóicos, os processos mais racionais, como a gente vê em Doni, né? Mesmo depois de descobrir as condenações penais anteriores de Marta, ele aceita sua solicitação de amizade no Facebook. Aliás, a única solicitação de amizade que ele tinha lá na tela do computador dele, dá para a gente notar neste momento. Com um detalhe até impressionante, em nada desprezível. No momento em que ela fica fora de cena, ela se afasta dele, ele começa a sentir a compulsão de masturbar-se compulsivamente com a imagem dela. E chega ao ponto de ele conseguir resgatar, por um momento, a sua virilidade, sua potência sexual, que estava bastante comprometida, né, com aquilo, já estava, e agora com a Kelly, a namorada, mas ele só consegue resgatar sua potência sexual depois de manter relações sexuais com a Marta. Um dos detalhes mais impressionantes, né? E aparentemente paradoxais da narrativa. Né? Quer dizer, mesmo depois dela ser condenada e presa após a sua denúncia, ele segue obcecado por ela, fazendo-a compulsivamente continuar se repetindo nos seus fones de ouvido, nas paredes da sua casa. Quando ele está down, ele quer ouvir, ele já tinha catalogado todas as mensagens dela e colocado as mensagens de ânimo, as mensagens de acusação, as mensagens de ataque. E aí ele põe para escutar as mensagens em que ela põe ele para cima, né? Até chegarmos, então, finalmente, na sequência final, que é genial, porque nessa sequência genial repete-se exatamente a mesma cena do primeiro encontro, só que agora é a vez de Doni sentar-se no balcão do bar, triste, chorando,
e se descobre sem dinheiro para pagar um drink, se descobre objeto do sentimento de pena do Bargain, e, de repente, ele parece se dar conta, ele parece ter um insight ominoso, assustador, estranho, né? Quando, exatamente no momento em que ele conheceu Marta, em que ela estava exatamente assim como ele está, sentado, sozinho, chorando, sem dinheiro, e objeto do sentimento de pena de um barman. Ela pode estar na cadeia, mas quem está capturado é o Donnie. Ela já abriu o zíper e se meteu dentro dele. Ele o possui. Ou seja, muito além de uma condição apenas pós-traumática, porque me parece bastante precipitado, bastante pobre atribuirmos toda a situação do Donnie com a Marta apenas ao trauma sexual vivenciado por ele na relação com Derry. Né? Porque o que é que fez ele agir daquela forma com Derry? Se submeter tão compulsivamente. O que ele já trazia, né? Para aquela relação que antecedeu a relação da Matas na vida dele. Né? Ou seja, muito além de uma condição, de um suposto transtorno de estresse pós-traumático que nem preenche tão rigorosamente assim os critérios, o seu próprio narcisismo infantil faz de Sua Majestade o bebê, finalmente, o bebê rena de Marta. Né? É isso, pessoal. Né? Ficou aí a nossa análise dessa excelente minissérie, a recomendação de ler, de assisti-la, se você não tinha assistido, de revê-la, muito cheia, muito rica em detalhes, acompanhar a mídia, acompanhar as notícias, né? Dos telejornais aí, nos jornais, na mídia, vai estar ainda saindo, e vai ficar o nosso convite. Se você é de aqui de Londrina, venham participar conosco nos nossos encontros aí de cinema e psicanálise. Todos os meses nós temos um filme, uma série aqui no espaço da Associação Médica de Londrina, no espaço cultural AML, um encontro, sim, bastante informal, bastante aberto ao público, gratuito. Você pode acompanhar a nossa programação nas páginas do Projeto Luz, Câmera, Pulsão, na nossa página do Facebook, do Insta, né? E aqui no canal do YouTube nós vamos estar sempre deixando aí um vídeo com as nossas análises realizadas e, especialmente, contando com as suas sugestões, com a sua participação. Tá bem? Um grande abraço aí a todos, muito obrigado e até o próximo encontro de cinema e psicanálise do nosso Luz, Câmera, Pulsão.